Oi pessoal, todo mundo bem? Olha só, tô com minha camiseta aqui do musical de Natal, porque a minha camiseta do musical de Páscoa desse ano ainda não chegou. Mas hoje, dia 13 de março, chegou pra gente o roteiro já do musical de Páscoa, olha que coisa boa. Então a gente já vai começar a trabalhar hoje, a planejar algumas coisas hoje, e eu resolvi gravar aqui algumas coisas, alguns passos de como que é o planejamento, a preparação, para quem tem curiosidade, para quem quer aprender, para quem quer criticar, para quem quer sugerir. Vamos compartilhar aí um pouco do nosso trabalho, né? A gente recebeu hoje, eu sou responsável pela parte de som, eu sou responsável junto com o Gabriel pela parte de iluminação, e a gente começa a planejar bastante coisa com bastante antecedência. Então olha só que está aqui na tela do meu... Olha que legal. Está aqui o roteiro, esse aqui é o piloto. É bem possível que até a data alguma coisa mude. Naquele computador ali a gente vai planejar algumas coisas de luz. Nesse computador aqui a gente vai começar a planejar algumas coisas de luz, algumas coisas de som. Aqui na minha mesa tem alguns itens que compõem o nosso orçamento, que a gente já adquiriu, outros a gente vai adquirir. Certo? O que vai acontecer mais ou menos? O que a gente começa a fazer com tanta antecedência assim? A luz a gente ainda não definiu como é que vai ser, porque a luz é totalmente dependente do cenário. E o cenário a gente está ainda discutindo, eu ainda não estou conseguindo visualizar muito bem, então provavelmente a luz vai ficar para os últimos 15 ou 20 dias para a gente instalar, montar, programar e colocar para funcionar. Agora, a ideia é que daqui até lá a gente já esteja tudo planejado e principalmente tudo que é em relação a som engatilhado, certo? Então, o que eu quero fazer hoje? Agora são 9 horas da noite do dia 13 de março, a gente recebeu esse roteiro às 13 horas. Eu falei para o meu amigo Guilherme que eu ia começar a trabalhar nele assim que possível e só consegui trabalhar agora à noite. Eu queria ter começado mais cedo. Beleza? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu gosto de fazer é uma tabela, uma planilha, com o esboço do roteiro resumido, né? Não sei se é certo falar esboço resumido, mas separando cena por cena, quais são as músicas entre cada cena, e em cada cena quais são os microfones que a gente vai usar para os atores. E nas músicas, qual é a música, se essa música tem solista ou não, se tem solista, quantos são, quais microfones vão usar, para que a gente possa começar a levantar o material, ver como é que vai ser a logística, porque muito provavelmente, eu ainda não li o roteiro inteiro, mas muito provavelmente a gente vai ter que rodar microfone, né? Revezar microfone entre as cenas. Talvez a gente não tenha microfone para suprir e ficar um microfone para cada ator, mas a primeira coisa que eu gosto de fazer, e vou fazer hoje ainda, se Deus quiser e permitir, é isso. E também eu quero ter ainda hoje um esboço do input list. O que é input list? Input list é eu ver o que vai ocupar cada canal na mesa de som. Então, se são 8 microfones de atores, eu vou ocupar ali 8 canais com microfone. Uma coisa é certa, a única coisa que eu já tenho certeza antes de ler o roteiro, vão ser 8 microfones para coral e no mínimo uns 5 canais para backtrack de voz. Tá? O que é backtrack de voz? A gente vai ter alguns reforços ali que vão compor em segundo plano o coral. Tudo bem? A gente vai ficar 100% dependente do coral. A nossa equipe de coral, dirigida pela Elo, ela vai para o estúdio daqui a uns dias, vai gravar. E essa gravação vai servir para fazer uma base, uma cama, e tocar ali bem de fundinho, junto com os cantores que vão estar ali cantando a Vera ao vivo, com os 8 microfones ligados e funcionando. Beleza? Daqui a pouco eu volto aqui e falo se eu consegui cumprir o meu objetivo para hoje ou não. Aí, ó. Planejamento envolve discussões às 10 horas da noite. Esse cidadão aqui, ó, me falou que ia facilitar o meu trabalho. Só que eu já vi que vai ter uma cena aqui que a gente vai usar 9 microfones ao mesmo tempo. Tudo bem, a gente resolve. Aí, ó, é mais ou menos assim que a gente mapeia, ó.
Então aqui nós temos os personagens, sequência do teatro, do musical, como é que vai ser. Começa com uma música, cena 1, outra música, cena 2, música, cena 3, cena 4. E aqui a gente vai colocando em cada cena quais personagens precisam de microfone. Ou então em cada música, qual cantor vai usar microfone no caso de solo. Agora eu vou especificar quais são os microfones que cada um vai usar. Primeiro eu coloquei só para ver quem vai usar e quando. E agora eu preciso pensar especificamente nos microfones. Na quantidade que a gente tem disponível, nos modelos que a gente tem disponível. Vamos lá. Bom, é 00:30 e o input list vai ficar para amanhã. Depois de discutir bastante com o Gui aqui, acho que a gente conseguiu adiantar bem o esquema de microfone e eu vou mostrar aqui para vocês como é que é um pouquinho do raciocínio. Bom, isso aqui, como eu falei, são os atores e quem precisa de microfone, em qual cena e tudo mais. Aqui, ó, a gente chegou à conclusão de usar 9 headsets. A gente nomeou dessa maneira aqui. E já esquematizou aqui qual headset vai para cada ator. Então aqui tem uma planilhinha com os atores e o microfone que eles vão usar. E aqui embaixo tem um esquema de troca de microfone. Então aqui esse Shure 01 vai para essa personagem troca para Jesus e Jesus fica com ele até o final. Essa personagem troca para o mestre de cerimônia, que volta para essa personagem e fica até o final. E assim por diante. Tiago manda para essa pessoa, que volta para Tiago, que manda para Judas, que manda para Maria. E essa vai ser a nossa luta. Uma das nossas lutas, né? No especial. Bom, amanhã eu dou uma adiantada no input list e a gente vai vendo. Bom, passaram alguns dias e as demandas, tanto pessoais quanto do trabalho e até mesmo da igreja, não deixaram eu concluir o que eu queria lá no dia seguinte. Na verdade, já foi quase uma semana aí. Mas a gente conseguiu dar uma boa adiantada. Chegaram alguns equipamentos nesse meio tempo que a gente vai usar e a gente deu uma adiantada aqui tanto no input list quanto na questão dos microfones. Talvez algumas mudanças aconteçam no roteiro, como já era de se esperar. A gente conversou aí com o Guilherme durante essa semana mas aí são detalhes que a gente vai arrumando com o passar das semanas, dos ensaios e tudo mais. Deixa eu tentar dar um resuminho aqui para vocês como é que a gente trabalha em relação a input list. Ó, aqui está um resumo dos recursos que a gente vai usar, dos recursos que a mesa nossa de som dispõe. A gente vai usar a X32, para quem conhece mais um pouco da área e por acaso estiver assistindo, a X32 o tamanho full, né, o tamanho completo, o maior que tem, da X32. E está organizado assim, ó, para começar pelo input. São 32 canais de entrada. Coincidentemente ficou bem divididinho aqui, ó, de 8 em 8 canais. Então são 8 canais de microfone de coral, 8 canais de playback e backtracks, que eu já falei anteriormente, né, aquele reforço de voz. São 8 canais para atores. Aqui estão os microfones que são usados para atores. A gente vai pular um canal aqui que vai ficar de backup para o que precisar de emergência, seja mais um microfone, seja o som de um computador, o que precisar a gente coloca aí. Aqui estão os microfones que os cantores vão usar. E o microfone branco, que está aqui, microfone branco, é um microfone sem fio que a gente tem bastão de mão. Esse microfone a gente deve usar para duas músicas que vão rolar depois da peça. E provavelmente o pastor também vai usar esse microfone na hora do apelo. Quem for, provavelmente o Gui, na hora que ele for fazer as boas-vindas, ele vai usar esse microfone. Tudo mais. A gente separou aqui 2 canais de comunicação, porque vai ter uma pessoa ali perto da mesa de som, na House Mix, e outra pessoa lá perto do palco. Essas pessoas vão trabalhar num apoio com os microfones sem fios, manutenção, troca, e é importante que essas pessoas se falem entre elas. Então elas vão ocupar 2 canais da mesa para fazer essa comunicação aí.
E aqui, se precisar, a gente tira esse canal aqui, porque vocês viram que o input está bem lotado, né? Que a gente vai deixar ali para gravar a ambiência, que é a reação do público e tudo mais. Isso em relação aos canais de entrada, né? Aí a mesa ela ainda tem mais 6 canais de entrada auxiliar. Geralmente o primeiro e o segundo a gente usa para um esquema que a gente faz com a transmissão ao vivo. Não vai ser o caso nesse dia, no musical. Então, assim, os 6 canais vão ficar disponíveis ali para a gente ligar computadores para tocar música de fundo antes e depois do evento. A ideia é que, a princípio, esses computadores não façam parte ali da peça, né? O computador de playback e do backtrack vai ser isso aqui, ó. Certo? Então esses canais vão ficar disponíveis para, se precisar ligar o som no celular ou um som no computador, a gente vai usar eles. Eu vou continuar aqui pro lado, porque a parte de baixo é outra coisa. A gente tem a parte de DCAs, a X32 dá 8 DCAs pra gente, que é como se fosse um resumo de canais de entrada ou um grupo de canais de entrada. Então, por exemplo, tudo que for coral, eu posso mexer individualmente aqui nos canais, ou eu posso mexer no geral do coral pelo DCA1. A mesma coisa para pro playback aqui, né? Eu vou ter 8 canais vindo do computador. Se eu precisar mexer individualmente, eu venho por aqui, mas se eu achar alguma hora que o computador todo precisa baixar, eu posso baixar só o DCA2. A mesma coisa para os microfones aqui de atores, né? Se eu precisar baixar um ou outro, eu baixo por aqui, mas aqui eu tenho um grupo de atores nesse DCA5, grupo de cantores no DCA4, beleza? E grupo de mutes é parecido com esse canal aqui, com esses DCAs, só que serve para eu mutar um grupo de canais. Então, se por exemplo no DCA1 eu aumento ou abaixo o volume do coral todo, no mute grupo 1 eu só aperto um botão e todos os microfones de corais vão ser... De corais não, né? Todos os microfones de coral vão ser mutados ao mesmo tempo. Certo? E aqui a gente vai usar lá uma seção que a mesa também dispõe de... que é mais personalizável, né? Eles oferecem... A mesa põe pra gente ali... disponibiliza 3 janelas que eu posso colocar o que eu quiser ali. Então vai ser isso aqui mais ou menos. Tá? Vou pular isso aqui porque acho que é muito específico. E aqui são as saídas e os auxiliares de saída, né? Que geralmente a gente usa alguns para fazer retorno e por enquanto são esses 4 canais que estão dedicados para isso. Provavelmente a gente vai colocar ali 4 caixas espalhadas pelo palco para que o pessoal do coral possa se ouvir bem na hora que for cantar, possa ouvir o playback. A gente vai usar aqui 2 canais desses auxiliares de saída para fazer efeito, principalmente efeito na voz dos cantores. Então a gente deve usar aí só um delay e um reverb. A princípio, pode ser que na hora eu chegue lá e na hora do ensaio eu pense em colocar mais alguma coisa. E canal 15 e 16, a gente vai fazer o envio também de sinal para transmissão. Nossa ideia é transmitir e eu espero que dê certo como deu certo no Natal, que passou agora. E aqui o que a gente vai usar de saída para as caixas de som, né? Aqui eu vou começar de baixo para cima. São as saídas matrizes. A gente vai usar a matriz 5 e 6 para fazer o LR principal, para fazer o sistema principal ali do centro da nave da igreja. Daqui saem as caixas centrais e os subwoofers. O matriz 3 e 4 a gente vai fazer os outfields, que quem está lá na igreja conhece, são aquelas caixas que são suspensas e estão nas laterais da igreja, voltada para as laterais, né? E pelo matrix 2 é uma novidade que deve ter, então é por isso que esse vídeo inclusive deve sair só depois do musical, porque é uma surpresa que vai ter uma coisa que a gente nunca fez, é um palco auxiliar lá dentro do templo mesmo. Diferente do Natal, que a gente estendeu o palco, a gente deve construir um palco pequeno num lugar diferente, separado, para fazer uma cena específica lá, e eu tô com a expectativa bem alta de que vai ser legal. E mais uma coisa legal hoje aí que aconteceu foi que a gente completou todos os playbacks que a gente precisa, né? Principalmente a Elo precisa para ensaiar o coral, então a Elo já está com todos os playbacks disponíveis para ela continuar os ensaios dela. E para mim também é importante porque a gente programa a iluminação com os playbacks, né?
Quando chegar a hora de fazer isso, eu vou mostrar um pouquinho do processo, mas agora já não tenho mais desculpa para não dar avanço na parte da iluminação, a não ser por um motivo, e esse motivo eu espero resolver na próxima semana, com alguma urgência, que é um trabalhinho junto com a nossa amiga, querida e amada Marisa, que é responsável pelo cenário. Então, semana que vem eu pretendo me reunir com ela para que a gente possa desenhar, fazer um esboço do cenário, mas não tão esboço assim, alguma coisa um pouco mais realista, porque, como eu falei, só a partir da definição do cenário, da geometria ali, da construção, é que a gente vai conseguir definir como será feita a instalação da iluminação. Né? Então não tem por que começar a programar a luz se a gente não sabe como é que vai ser o layout. Né? Então é isso. Então, para os próximos dias, os desafios são esses. Desenhar com a Marisa, o palco, o cenário, para que a gente possa projetar como é que vai ser a luz ali e começar a programar tudo. Não só a luz, mas programar a mesa também, porque a gente já está com o esquema de microfone bem definido, está com o input list definido, está com o output definido, os playbacks estão na mão. E é isso aí, a gente vai registrando aí. Um abração. Eu ia fazer um vídeo ontem, porque ontem eu recebi uma visita bem especial aqui no escritório. Falei com essa pessoa, olha, estamos fazendo os vídeos aqui, queria gravar para colocar. A gente combinou de gravar, esqueceu e ela foi embora. Ontem a minha grande amiga e parceira aqui nesses projetos, a Marisa, esteve aqui para a gente desenhar, começar a elaborar o palco, para ela me passar o que ela pensa de cenário e a partir disso a gente tentar ver como é que vai ser a instalação da luz. Ela esteve aqui, foi muito produtivo, foi muito proveitoso, a gente só esqueceu de gravar. E aí eu vou mostrar para vocês como é que ficou o esboço do que vai ser o palco em relação a cenário. Primeiro a gente vai lá no SketchUp, que é um programinha do Google, facinho de desenhar, e ela me ajudou a fazer isso aqui, ó. Então esse aqui é a representação do nosso palco. Deve ter uma cortina aqui, um pouco avançada da parede, onde o pessoal vai transitar, certo? Aqui é a estrutura que a gente deve montar de iluminação, a mesma que a gente usou no Natal de 2024. Aqui deve ter uma casa, né? Claro que aqui a gente não detalhou, né, pessoal? É só uma representação volumétrica, vou dizer assim. Só ver o quanto de espaço que vai ser ocupado, tanto nos 3 eixos do desenho, né? Altura, largura e profundidade. Aqui uma casa, aqui deve ser o sepulcro, e aqui deve ser uma outra casa. Essa casa é um pouco maior, porque aqui acho que vai ter trânsito nela, né? Aqui vai ser só um cenário 2D, plano. Eu acho que aqui deve alguém entrar ou alguém sair da casa. E a gente deve fazer essas 3 extensões de palco. Essas 2 aqui na lateral. E uma passarela aqui, onde idealmente Jesus vai passar aqui na hora do sermão da montanha, né? Do sermão do monte. Então, diante disso, o que a gente faz? Desenha aqui no SketchUp e vai para o programa de iluminação. Esse programa aqui, não sei se eu já falei dele, é o LumiKit. De novo aqui ressaltar, cara, o suporte que o pessoal lá sempre dá. O pessoal da LumiKit é uma empresa brasileira que ajuda a gente bastante, sempre pronto a tirar as nossas dúvidas. Aprendi praticamente tudo com eles. E a gente consegue montar o palco aqui, ó. Esse aqui já é o programa da iluminação, a visualização 3D. E já deu para fazer um pequeno esboço aqui da iluminação desse palco. Lembrando que provavelmente a gente vai ter um palco auxiliar, então a gente teve que dar uma economizada aqui em equipamento. A gente tirou 4 par LEDs que tem aqui, ó, já vou mostrar para vocês. Ó. Aqui ficaram, a princípio, esses 10 par LEDs. A gente vai ter que reposicionar eles, né? Eles não estão com esse espaçamento hoje. A gente ficou com esses 4 movings, tá? Esses são aqueles que mexem. Vou colocar aqui só para vocês verem que esses são os que mexem, tá? A gente não deve explorar muito isso na Páscoa, não. A Páscoa é uma coisa um pouco mais, eu acho que mais sóbria do que no Natal, né? O teatro e as músicas. Então acho que deve ser uma coisa mais estática. Não tem nada decidido ainda. Ficaram aqui
por enquanto, esses 6 par LEDs que devem dar uma ajuda pra gente e suprir a ausência dos 4 que a gente tirou, porque são 14 que tem originalmente lá na linha de trás, são 14. Então esses 6 par LEDs que eu acendi aqui em azul, eles devem também auxiliar a gente nesse palco principal. Ficaram também as ribaltas. Essa ribalta aqui é uma ribalta lateral, que a princípio deve ficar aqui. Eu estou assinando tudo de cor diferente só para ficar fácil de identificar, tá? Claro que não vai ficar esse negócio colorido aí na hora. E aí na passarela aqui, que é onde Jesus deve fazer o Sermão da Montanha, a gente conseguiu colocar mais algumas ribaltas. E aí a parte de ângulo, inclinação, giro, a gente tudo decide e define na hora da montagem. Certo? O que mais que tem aqui? Logicamente tem a luz frontal, né? Que a gente deve ter 3 seções. Aqui a da direita, a da esquerda, a central, ou então tudo, né? Acende tudo. Deixa mais forte, mais fraco. Certo? Esse é o programa que a gente vai usar que a gente já usou no Natal e vai usar de novo na Páscoa agora para programar nossa iluminação. Vamos desligar. Voltou? Aí, voltou. Voltou? Tá gravando? Ficou lento? Então fica aqui mais uma vez o agradecimento para minha amiga Marisa, que veio me ajudar aqui ontem. E tem mais trabalho aí pra frente. E tem uma outra coisa que eu preciso fazer, e eu acho que eu consigo fazer agora, tirar um tempinho. Eu tô aqui numa quinta-feira, mais ou menos na hora do almoço, e eu acho que eu consigo tirar um intervalinho aqui agora para fazer isso. É definir como é que vai ser a infra de mesas de som e computadores, que a gente vai montar lá na House Mix, porque é uma estrutura um pouco complexa. Pelo menos pra gente, amadores, né, voluntários, talvez se você estiver assistindo o vídeo aí e for profissional da área, você vai achar que isso é uma coisa básica. Mas para nós, voluntários e amadores, é uma coisa bastante complexa, que assim, quem gosta é bastante divertido até de mexer. Então eu vou tentar fazer um esquema aqui de como que vai ser a instalação e as ligações lá entre as mesas de som, que a gente deve usar 2, e os computadores que a gente deve usar vários, sei lá, acho que uns 4 ou 5, não sei. E todos eles precisam se conversar. Então eu vou fazer aqui, tentar fazer. Se eu conseguir fazer nesse intervalinho, eu volto aqui para mostrar. Vou mostrar para vocês como é que ficou o esquema da House Mix. Já dá para ter uma boa noção de como que é a operação, pelo menos do ponto de vista de pessoal. Vocês vão ver que ali também ninguém faz nada sozinho. A gente precisa de uma equipe bacana lá para colocar tudo para rodar. São 2 mesas de som, 5 computadores, um programa de iluminação, uma interface de iluminação, ó. Isso aqui, ó. Então a gente vai ter a mesa de som principal. Essa aqui é a mesa que a gente vai fazer o som pro templo, certo? Essa mesa de som vai estar ligada com um cabo USB no Mac que a gente tem lá, que a gente usa no dia a dia para transmissão de áudio. Ele vai ser usado esse dia para fazer uma gravação num software que chama Reaper. A gente vai gravar multipista ou musical, para se precisar editar depois o áudio, alguma coisa assim, a gente vai fazer a partir desse arquivo. E também vai ter uma pessoa lá, provavelmente o meu amigo Anderson. Ele vai estar lá verificando a qualidade do sinal dos microfones sem fio, certo? Então a mesa manda sinal para esse computador e o Anderson vai fazer uma gravação multipista lá e vai estar em comunicação com alguém lá do backstage para ver e conferir, se precisar corrigir alguma coisa em relação aos microfones sem fios, certo? Junto a essa mesa aqui, que eu vou estar operando, provavelmente, vai estar conectado essa mesa padrão rack. É uma mesa de som também. Por que ela vai ser usada? A gente vai soltar o playback desse notebook. Então esse notebook aqui vai ter um Reaper também, a gente vai receber lá do estúdio que o Coral foi gravar, o playback e as gravações de vozes, certo? E esse computador vai mandar
7 canais separados para essa mesa, por um cabo USB. E essa mesa vai servir como uma placa de áudio, vai transformar esses 7 canais que vêm através de um cabo só USB em 7 cabos analógicos que vai mandar o sinal para a mesa de som. Então esses 7 canais gravados no estúdio vão chegar aqui como 7 canais individuais, para a gente poder mixar na mesa de som. Esse computador aqui vai ser feito para o controle dessa mesa de som. Essa mesa de som não tem superfície de controle, né? Então ela precisa de um computador para poder regular a estrutura de ganho, nível de sinal, volume, equalização e tudo mais. E esse computador aqui vai ser usado para isso. Então esse vai controlar a mesa de som em sentido a regulagens, equalização, e esse vai soltar o playback, certo? Esse computador que vai soltar o playback precisa estar conectado em rede com o computador da iluminação. Por quê? A operação da luz, resumindo, é o seguinte: aqui quem vai operar é o Gabriel, e a parte do teatro ele vai fazer a operação ali, ou pelo menos o sequenciamento de cenas de forma manual. Mas a parte de música ela vai ser automatizada. Vai estar aqui a automação nesse computador, só que essa automação ela vai engatilhar, ela vai ser dado a partida nela, né, vamos dizer assim, através de um sinal ou de um gatilho que o computador aqui, que está com o playback, gera. Então esse computador vai mandar as pistas, né, os 7 canais para a mesa de som, e ao mesmo tempo ele vai mandar um gatilho para o computador de iluminação. Quando chegar esse gatilho nesse computador, esse computador aqui vai disparar lá a sequência de iluminação para as músicas, certo? E a mesa de som também vai estar conectada com outro computador, que aqui sim vai estar sendo feita a transmissão de áudio ao vivo ali para a live, né? Quem vai operar esse computador deve ser a Bianca. Além disso, deixa eu virar aqui a câmera. Demora para virar. Minha mão tá na frente. Vocês veem que eu sou bom nisso aqui, né? De filmagem, não é a minha praia. Então, aí, por isso que a gente tem o Ramon para fazer isso e o Carlinhos. Além disso, tem o Luiz Fernando, que vai estar ali na transmissão e captação de vídeo com a equipe dele, que ainda não sei quem vai estar ali escalado no dia, e a Mônica com a equipe dela também fazendo a tradução para Libras, né? Então, assim, só com isso aqui já deu para fazer um resuminho de como que é ali a nossa estrutura técnica ali na House Mix, né? Para quem não sabe, aquela parte lá atrás onde fica a mesa de som e os computadores chama House Mix. E aí vocês me perguntam assim, mas e para conectar isso tudo, e para fazer uma coisa conversar com a outra? Isso para mim, sinceramente, é a parte mais fácil que tem. Eu posso ensinar vocês em 1 minuto como é que faz isso. Conectar todo esse sistema aqui, ó, para mim é muito fácil, é muito tranquilo. É só eu pegar o meu telefone, procurar nos meus... Eduardo Veronese. Achei Eduardo Veronese, aciono e falo assim, Du, socorro. E ele ajuda. É assim que a gente faz para conectar. Simples, né? É isso aí. Agora, hoje é sexta-feira. Vamos ficar aqui uns dias sem dar um avanço muito significativo nisso, porque agora entram as demandas da igreja do final de semana, né? Eu vou ministrar domingo de manhã na bateria, vou estar lá tocando bateria, então tem ensaio amanhã de manhã. Amanhã à tarde tem ensaio do coral. Eu devo ir para a igreja para fazer algumas coisas, junto com o Rafael deve estar lá também, talvez mais algumas pessoas. Mas sábado e domingo é um dia que, pelo menos estruturalmente assim, a gente não consegue avançar muito na questão do musical, por conta das demandas da igreja. Então, o que é fazer? No tempo vago, no pouco tempo vago que achar aí durante o final de semana, pegar o roteiro e estudar o roteiro. É muito importante a gente ir lá operar tendo a máxima noção possível do roteiro, né? Para não ficar dependente de alguém direcionando a gente, guiando, ou preso ali à leitura do roteiro. Então, por isso que a gente tenta estudar bem o roteiro, participar do máximo de ensaio possível, seja do coral, seja do teatro, para a gente se familiarizar com a operação, né? Porque vocês viram aqui que é uma estrutura que não é tão simples, reforçando, ainda mais para a gente que é voluntário e amador, né? Ela é complexa, ela não é difícil para quem tem um conhecimento, a base do conhecimento teórico, né?
Isso aqui não é difícil, mas vocês veem que não é simples. Tem muita margem para erro aqui, né? Tem muito componente que pode dar errado. Um cabo, um computador, uma instalação de rede. Por isso que, assim, às vezes não adianta a gente fazer uma instalação muito bem feita, mas na hora de operar não está por dentro do programa, né? Seja o programa dos finais de semana, dos cultos, mas principalmente num evento como esse, que vai acontecer bastante coisa. Semana que vem a gente volta a avançar mais, né? Vocês viram que a gente gasta ou investe bastante tempo planejando, né? Porque na hora que chegar lá e tiver que montar e posteriormente operar, a gente não vai ter tanto tempo assim. Então a gente assim não pode demorar para montar, para fazer as coisas darem certo. Assim que a gente tiver lá o ambiente do templo disponível para começar a montar, logo o pessoal do coral e do teatro já vai querer ensaiar logo nele. Então durante os ensaios a gente já tem que estar com o máximo de coisa pronto. E quem é da área de produção aí sabe, né? A gente gasta a maior parte do tempo planejando para poder gastar menos tempo executando. Garantia de que vai dar certo? Claro que não. É certo que vai chegar na hora, vai aparecer um monte de imprevisto? Com certeza. Mas pelo menos a gente tem um direcionamento, né? É isso. Amanhã lá na igreja eu já terminei a cena toda, pelo menos a cena inicial, tanto input quanto output. Ficou um pouco diferente do que a gente planejou aqui no Excel. Eu tento dar uma passadinha para mostrar como é que ficou tanto as entradas quanto as saídas da mesa. Pessoal, hoje é sábado, dia 12 de abril. Foram aí quase 2 semanas sem gravar aqui algum vídeo dos avanços e tudo mais. Mas não foi por isso que a gente não avançou. Simplesmente a gente fazia aqui as atividades e preparava as coisas. Chegava um dia ou outro na hora de gravar, falava assim, tô cansado, amanhã eu gravo. A verdade é que a gente fez muita coisa, mas muita coisa nessas 2 semanas que passaram, né? Basicamente, na semana retrasada, hoje é sábado, então, sem ser a semana que passou na retrasada, a concentração foi em relação à programação da iluminação. Então, a programação de luz está toda pronta. Eu terminei ontem à noite. Eu saí do ensaio ontem à noite, vim para casa. E ontem, depois do ensaio, eu terminei a última música. E o Gabriel fez a programação de iluminação, se não me engano, antes de ontem, uns 3 dias atrás. Eles ficaram lá na igreja, repassaram o roteiro e viram a iluminação de cada cena, como é que precisava. Agora é só juntar as coisas. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um exemplo, né, de como que é a operação da parte de iluminação. E aí essa semana que passou foi a primeira semana que a gente teve o tempo todo disponível para a gente trabalhar, né? Já com a expectativa de montar o cenário e o culto de amanhã já vai ser com o cenário meio que bem encaminhado e para o musical que vai acontecer na próxima semana, né? Essa semana foi bem intensa. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho o privilégio, né, e a graça de trabalhar home office. E meu trabalho me permitiu, por exemplo, levar a minha estação de trabalho para a igreja essa semana, e eu fiquei na igreja a semana toda, acompanhando a parte da montagem, encaminhamento e tudo mais. Essa próxima semana que vai vir agora, eu acho que eu consigo passar mais tempo em casa, mas a semana que passou teve dia de ir para a igreja às 8 e sair às 8 da manhã e sair de lá às 11h30 da noite, talvez. Hoje, essa semana próxima, as atividades na igreja eu acho que elas são menores. É mais questão de alinhar a iluminação, fazer uma correção ou outra. E essas correções, elas acabam que são feitas depois dos ensaios, né? Porque é onde as observações estão mais frescas na nossa cabeça. Então, a próxima semana eu vou conseguir passar mais tempo em casa. Por outro lado, eu devo sair da igreja mais tarde. Talvez até de madrugadinha, um dia ou outro. Hoje tem ensaio, às 4. E a previsão do ensaio hoje é das 4 até as 9h30, 10 horas, porque é o ensaio já com microfone de atores, com microfone de coral, com microfone de cantores. Ontem a gente fez o primeiro ensaio com o microfone do coral mais ou menos encaminhado, microfones dos cantores também. Hoje, daqui a pouco, eu já estou indo para lá, agora são 11 e pouco da manhã, eu devo ir para a igreja mais ou menos 1h30, e já montar os microfones, e já fazer as pré-configurações da mesa,
as programações da mesa. Hoje e segunda, eu acho, minha atividade vai se concentrar nisso. Fazer agora a programação da mesa de som. Na parte da montagem, logicamente que a gente não faz nada sozinho, né? A galera que já faz parte da equipe de som e luz ajudou demais. A gente basicamente fez turnos lá na igreja, tipo assim, qualquer hora do dia da semana passada que você aparecesse na igreja ia ter alguém lá. Eu fiquei bastante tempo, o Gabriel ficou bastante tempo e junto com a gente sempre tinha alguém, principalmente o pessoal que já faz parte da equipe, né, de som e luz, como eu comentei, mas também alguns voluntários que o presbítero e nosso amigo Elton procurou e achou pra gente e que foram muito bênção nas nossas vidas essa semana aí. O Diego, o Roberto, né, o Diego também teve dia que passou o dia inteiro lá na igreja, o Roberto ajudou a gente bastante também. Peninha, sem palavras, foi muito cansativo, por outro lado foi muito legal, foi muito gratificante. Eu acho que as coisas estão ficando bem legais, né? Em bastante interface com o cenário, a nossa montagem, não tem como a montagem de som e luz não interagir de alguma forma com o cenário, né? Então são muitos assuntos para resolver. E graças a Deus também pela vida da Marisa, porque a gente se dá super bem e não tem problema que a gente não consiga resolver rapidinho ali, que fica bom para os dois lados. E a equipe toda da Marisa também, meu Deus, uma equipe nota 12 para eles, né? Todos muito bons. É isso. Eu não consegui montar muito desse processo de montagem, mostrar muito desse processo de montagem, mas em breve eu vou fazer um tour lá. De como é que ficou. O Du também esteve lá na igreja essa semana e ajudou a gente montando aquela rede que eu comentei no vídeo passado. A rede ontem foi o primeiro teste. Na verdade, assim, anteontem a gente teve um problema, mas foi com o cabo. A rede estava funcionando perfeito, mas um cabo nosso estava meio cansado, eu acho. E aí rapidinho a gente arrumou outro cabo. Esse cabo a gente comprou pela internet, chegou no mesmo dia e a gente já conseguiu usar esse cabo ontem e aparentemente o cabo está 100%. Ontem o cabo funcionou perfeito durante o ensaio. Espero que continue assim. Então é isso. Não consegui mostrar muito da montagem, mas eu acho que ainda antes do musical, quando as coisas já estiverem bem encaminhadinhas lá, eu vou fazer um tour. Eu vou sugerir para a Marisa também fazer um tour pelo cenário, para que ela possa fazer uma apresentação bem detalhada do que eles montaram lá, que está ficando muito legal. E eu vou fazer um tour pela parte técnica também, chamo o pessoal da equipe para participar e a gente mostra para vocês detalhes da nossa montagem, tá? Eu vou abrir aqui o software de luz e vou dar uma amostra para vocês de como que é feita a programação. Teve música, a música, não lembro se foi a Jesus, teve uma música, não lembro qual foi agora, mas que eu demorei 3 horas para programar. Geralmente demora 1h30, 2, mas teve uma aqui que foi mais longa e não foi a música mais comprida do musical. A música mais comprida é a Libertinus. E tanto que eu deixei essa música por último porque eu estava prevendo que eu ia demorar muito para fazer essa música. Porque músicas que demoram ali cerca de 4 minutos, eu demoro cerca de 1h30, 2 para programar. A Libertinus são mais de 7 minutos. Eu olhei para essa música, ela é uma música bem dinâmica, né? E eu pensei, nossa, essa música aqui eu vou demorar umas 4 horas para fazer. Mas por incrível que pareça não, essa música eu demorei acho que umas 2 horas e pouco, mas teve uma ali que eu demorei umas 3 horas, viu? Umas 3 horas. Mas eu acho que tá ficando legal, eu vou mostrar aqui para vocês um pedacinho. Ó, vou mostrar aqui para vocês a música do casamento, que é Ele é Jeová. E aí assim, esse é o software de luz, né? Na verdade essa janela sempre fica maior para ficar mais fácil de eu enxergar aqui. Deixa eu deixar assim para vocês. Quero deixar numa tela só, mas acho que assim vocês vão enxergar melhor. Olha lá. Aqui, o palco, a montagem da Marisa ficou muito parecida com essa daí que a gente fez aqui no desenho, sabe? Lembra que eu falei que ela veio aqui e a gente desenhou isso? E de fato a montagem ficou muito parecida. Então assim, ajudou muito a ter essa noção. Tá? Então aqui, ó, cada quadradinho desse aqui de baixo, onde está a setinha aí do mouse, é uma cena que a gente tem que fazer aparelho por aparelho da iluminação. Então ali, ó, chamei uma cena, ó, eu vou chamar ali a EJ2, que é essa aqui, ó,
Ele vai mudar, foi outra cena que a gente programa, uma mais laranjinha que fica piscando. Aí tem aqui a pausa 1, ó. Essa próxima cena aqui eu vou chamar. Então ela é essa cena aqui. Então já deu para entender, né? A gente vai tendo que fazer cena por cena. Essa aqui é uma outra cena que a gente fez. Beleza. Então aqui estão as cenas dessa música aí, né? Essa linha de cima. Aí a gente tem que importar a música pro programa. Aqui já estão todas as músicas do musical, certo? E a gente está falando dele a Jeová. Então, nele a Jeová a gente vai importar a música e fazer isso aqui, ó. Então aqui em cima, nessa linha de cima aqui, ó, tem a música. Isso aqui chama timeline da música, né? E pelo tamanho das ondinhas, a gente vai vendo a intensidade. Assim, ó, a intensidade sobe, então aqui tem um pico de intensidade. Aqui ela vai ficando cada vez mais intensa. Isso aqui a gente chama de waveform. Então aí tem a linha do tempo da música e a forma de onda da música, né? Que diz pra gente um pouco da intensidade. E aí a gente vai listando aqui, ó, todas aquelas cenas que a gente fez lá separado antes de importar a música. Ou à medida que você vai ouvindo a música, você vai... Pelo menos eu faço assim, né? À medida que eu vou ouvindo a música, eu vou... eu acho que essa cena aqui, essa parte da música combina com uma cena mais ou menos assim. Aí a gente cria a cena mais ou menos assim e importa a cena pra cá. E aí... Tirando um pouco o zoom aqui da música e da janela toda. Então assim, ó. E aqui nessas linhas é o tempo e a intensidade que você quer que executem as cenas. Entendeu? Então assim, na teoria não é tão difícil, mas o negócio é programar, né? Então é isso. Aqui são todas as cenas do Ele é Jeová. Aí eu vou soltar aqui pra vocês verem. Só que sumiu um negócio aqui, peraí. Aqui, ó. Como que eu vou mostrar isso pra vocês aqui? Vou dar um play aqui, ó, e vocês vão ver que aqui vai começar a andar e vai começar a executar a cena ali em cima. Olha lá. Tá vendo, ó? Teve uma subidinha aqui, que é essa coisa verde. Vou apagar isso aqui. Olha lá. Agora tá executando essa cena aqui, ó. A cena de cima eu apaguei porque é a cena só da luz da regência. Então, pra gente ver aqui agora, não precisa. Olha lá. Essa cena vai ter uma pausa e vai acontecer essa cena aqui de baixo, ó. Aí vai voltar pra cena. Aí vai vir aqui, essa aqui é a pausa 2, ó. Então vai parar o laranja e vai vir a pausa 2. E aí vai vir uma outra cena, não vai voltar mais para aquela laranja, pelo menos não a laranja que tava, talvez é outra laranja aqui. É uma laranja que pisca mais devagar. Vai ter uma outra pausa, vou adiantar aqui, tá? Uma outra pausa aqui. Agora vai executar essa aqui de baixo. Vai ter mais uma pausa e executar de baixo aqui, ó. Não teve pausa, esquece o que eu falei. Bom, é isso aí. Para ver mais, eu espero que vocês tenham ido no musical, porque eu acho que esse vídeo só vai pro ar depois do musical. Ou então pela transmissão. Se a transmissão saiu certinho, conforme a gente programou, vocês conseguem ver pela transmissão também, tá? Agora eu vou desligar aqui esse vídeo e vou trabalhar mais, agora no som. Galera, eu tô aqui arrumando as minhas coisas. Tá quase tudo pronto, eu vou mostrar pra vocês como é que as coisas estão ficando. Tá tudo bem encaminhado, mas eu queria fazer um comentário só
aleatório no meio de tudo isso. Essa galera do cenário, bicho. Essa galera do cenário é diferente, cara. O pessoal é diferente, viu? Tá ficando legal demais aqui. Ó. Depois vamos ver se a Marisa faz um tour pra vocês verem tudo. Bom, pessoal, cheguei. Estou aqui perto da onde o Marco vai ser crucificado. E já é o dia, né? Desde o último vídeo, se eu não me engano foi no sábado, talvez. Já passou bastante coisa, a gente já montou tudo. Tá tudo montado. Hoje é o dia da estreia. São agora 15 para as 3. O pessoal da praça de alimentação já chegou. O pessoal que estava ali arrumando umas coisas na cabine de Libras também. Então eu não fui o primeiro a chegar hoje. Nem sempre eu sou o primeiro a chegar também. E assim, o resuminho da semana, que ela foi tão corrida que eu não consegui nem postar aqui nada, né? Postar não, mas gravar. A gente teve uma passagem de som com os cantores na segunda, só com os cantores que vão fazer backing vocal, né? Vão usar microfones. Então a gente deu uma alinhada boa nas músicas na segunda. Na terça-feira a gente já fez o primeiro ensaio geral com teatro, coral e com todos os microfones, inclusive com o microfone de atores na terça-feira. E não foi muito fácil, né? Alguns microfones deixaram a gente na mão na terça. E com a iluminação também, já desde terça-feira. Na quarta-feira o ensaio foi muito bom. Então assim, na terça-feira eu fui embora bem preocupado. Aí teve um ensaio na quarta, o ensaio da quarta foi bem bom. Os microfones funcionaram muito bem. Um detalhezinho ou outro que a gente conseguiu corrigir ali na hora. A gente saiu daqui bem animado. E ontem, quinta-feira, foi o culto das primícias, né? Já foi uma... Como que eu posso dizer? Uma prévia do que vai acontecer a partir de hoje. Já a Vera, né, valendo. E aí novamente a gente teve problema com 2 microfones. Então a gente estava usando 8, começou a usar 9. Precisou usar 9 agora. Colocamos mais um ontem mesmo. São basicamente 2 microfones, só que são 2 microfones que são bem importantes na peça, né? Inclusive 2 deles, esses 2 eles são usados para música também, não só para atores. Então a gente já tem aqui uns planos para tomar hoje. Vamos ver se vai dar certo. Se Deus quiser vai dar tudo certo. São problemas técnicos, né? Mas que a gente tem aí tentado estudar para resolver. Hoje dificilmente eu vou conseguir fazer o vídeo lá mostrando para vocês a estrutura de como é que foi montado tudo lá na House Mix, onde fica a mesa. Mas eu prometo que antes de domingo acabar, eu gravo, tá? Deixa eu tentar dar um panorama aqui para vocês, pra ver como... Essa aqui é a igreja, horas antes da estreia. Estreia hoje. Então, aqui tá o palco, né, montado. Vocês vão ver, quem vê assistir viu, ou então viu pela transmissão. A gente tem caixa aqui, ó, montada. A gente tem iluminação aqui montada. Então é isso, agora eu vou desligar aqui e vou começar a trabalhar, que tem algumas coisas para fazer ainda antes do pessoal chegar. Beleza? Que Deus abençoe a todos nós. Hoje, amanhã, domingo, na segunda, nos nossos afazeres, nos nossos relacionamentos, quando nós conversamos com as pessoas, que nós possamos sempre refletir o caráter de Jesus Cristo nas nossas vidas. Amém? Até o próximo videozinho. Ó, são 16h15, falta menos de 3 horas pro musical. A gente tá aqui, a mesa tá aqui, e chegou uma companhia muito especial aqui pra gente, que é essa cidadãzinha aqui, ó. Dá oi. Desligar o WhatsApp do meu computador, né? A gente tá, já vou aproveitar que a Bianca tá aqui, a gente tá repassando os snippets para ela. Snippets nada mais é do que subcenas que são gravadas e facilitam pra gente trabalhar um roteiro como esse tipo de teatro. Ela tá ajustando uma coisa no computador dela e eu já vou mostrar pra vocês. Então, ó, só pra vocês terem uma noção, aqui nessa telinha que chama Snippets,
eu tenho as minhas divisões de cenas ou músicas, tá praticamente o roteiro aqui, tá na ordem do roteiro, certo? Então aqui, ó, tô selecionado nesse snippet, que é Ele é Jeová, e a mesa vem toda configurada, vem toda desculpa, gravada, configurada para essa cena. Então, ó, eu tenho aqui as backtracks, que são aqueles reforços abertas. Esse microfone está mutado. No segundo layer tem os backing vocals abertos, mais um backing vocal aberto, o coral aberto, e esses dois aqui, eles não estão nos snippets. Então quando eu salvo, eles estão à parte porque eu configurei assim. Então esses caras que eu fiz aqui, eles vão ficar, certo? Aí, ó, assim que a Bianca terminar ali, eu vou salvar Ele é Jeová, porque daí vai salvar também com os envios dela para transmissão. Salvou, Bianca? Salvou não, né? Terminou? Eu que vou salvar. Terminou. Aí o que vai acontecer, ó? Eu venho aqui, ela mexeu lá na configuração dela, eu vou salvar Ele é Jeová. Salvei. Eu vou confirmar. Aí, ó, Bianca, eu vou voltar para a cena 2. Coloco na cena 2, eu vou chamar... Desculpa, comi uma bala de coco aqui que engasgou. Vou chamar a cena 2 aqui, ó. Só clicar aqui. A cena 2 é uma conversa da Abigail com a mãe dela. Tá correto aí, Bianca, o seu envio para a transmissão? Tá. E aí, em sequência, eu já vou chamar aqui o Ele é Jeová e vai reconfigurar toda a mesa aqui, ó. Olha lá. Aqui abriram os microfones. Quando eu vou lhe chamar a cena 2, vai mutar esses microfones aqui, ó, mutaram todos e abriram os dois atores aqui. Quando eu chamo Ele é Jeová aqui, vai mutar os dois atores e abriram aqui o coral. Agora a gente vai fazer a cena 3. Vou chamar aqui a cena 3, ó. A minha parte já está configurada, eu vou chamar. Cena 3 também é uma cena de teatro. Um diálogo aqui de Jesus, o mestre de cerimônia, Tiago e a mãe de Jesus. É a cena do casamento. A Bianca, ela vai lá fazer as configurações dela. E assim que ela fizer as configurações dela, eu vou vir aqui salvar a cena 3. E aí na hora que eu chamar a cena 3 no teatro, a mesa tá mais ou menos encaminhada, tanto para mim quanto para a Bianca. E assim a gente vai aqui, ó, a peça inteira, ó, cena por cena, música por música, até o final. Isso dá um trabalho antes, mas na hora de operar facilita muito, muito, muito. Vou deixar aqui na cena 3, que assim que a Bianca fizer, eu vou salvar aqui. Aí, Bianca, ó, aqui, essa cena tem uma observação. Aí, provavelmente o André vai usar o microfone 16 e não o 2. Rafael fez isso para não ter que tirar o microfone da Abigail. Ontem você viu que não deu certo, né? Essa aqui eu falei mais cedo, é uma alteração que a gente fez de ontem para hoje. Tá aqui esse microfone mutado, porque esse microfone é do André, do personagem de mestre de cerimônia. Mas esse carinha aqui, inicialmente era para ele pegar o microfone da Mari, que é a Abigail. E a gente percebeu que ficou muito apertado em relação a tempo. Por isso que a gente salvou esse microfone mutado e hoje ele deve aparecer nesse microfone aqui que está aberto. Então é só nessa cena que esse microfone aqui vai aparecer. Foi? Vamos lá. Foi? Agora a gente salva a cena 3. Faz um double check aqui, volta pela Jeová, vê se tá ok aí, tá ok? E aí vai pra cena 3, tá ok aí? Tá ok aí. Beleza, agora a gente continua até o final da peça, vai uns 15 minutinhos aqui. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus ainda tem alguém para chamar. Eu peço a você que não se detenha, que não se acanhe, que não se constranja. Eu peço a você, em nome de Jesus, onde você estiver, se coloque em pé, que neste momento eu quero orar por você. Vamos todos continuar com os nossos olhos fechados. E onde você está em pé? Bom, domingo de Páscoa. Os últimos vídeos foram na sexta-feira, né? Fiz aquele vídeo antes do musical. Fiz esse vídeo curtinho aí que vocês viram na hora do apelo. Eu não tenho os números certos, na verdade eu esqueci, mas
entre sexta e ontem foram mais de 200 pessoas que aceitaram Jesus ou se voltaram a Jesus na hora do apelo e se manifestaram, né, para receber oração. Isso tem sido muito gratificante para a gente. Eu não consegui gravar nada na sexta depois do musical, nem ontem, porque correria, né? Bastante correria, bastante correções para fazer. Sexta-feira foi uma bênção, sexta-feira foi muito... Os 2 dias foram, né? Mas agora falando especificamente da parte técnica, sexta-feira foi muito além do que a gente esperava, né? Considerando que era uma estreia e tinha muita coisa que a gente não tinha passado, tinha até uma cena que a gente tinha ensaiado só de boca, né? Conversado. Então, assim, para uma estreia, ainda mais comparando com os últimos musicais, excedeu as expectativas, né? Foi muito bom. Não teve nenhum problema de interferência com o microfone na sexta-feira. A gente teve alguns problemas de microfonia, né? Ou seja, foram alguns problemas operacionais, os quais a gente tentou corrigir para ontem. Ontem, de novo, falando exclusivamente da parte técnica, talvez tenha batido um pouco de cansaço na gente e os erros que a gente se preparou para não cometer, a gente conseguiu não cometer, mas outros que a gente não havia cometido na sexta, a gente acabou cometendo, né? Normal, paciência. A obra do Senhor não deixou de ser feita por isso. De novo, uma pequena multidão de pessoas se expressou na hora do apelo e lembrando que boa parte do que a gente faz é motivado por esse momento específico, né? Para que a mensagem de Jesus alcance o coração das pessoas de modo que elas sintam a necessidade e o desejo de entregar as suas vidas a Ele. E isso tem acontecido e a gente tem ficado radiante por isso. Hoje teve um culto que foi maravilhoso pela manhã, foi aqui dentro do templo mesmo, porque a gente estava com um pouco de receio de chuva, choveu ontem, então o terreno lá fora estava meio molhado e a gente optou por fazer aqui e não foi por isso que deixou de ser maravilhoso, uma bênção, foi muito bom. Fomos para casa, descansamos um pouco, almoçamos e agora são 3 horas da tarde do domingo de Páscoa e eu já estou aqui talvez há uns 20 minutos. Hoje eu fui o primeiro a chegar. De novo para tentar me preparar em relação a essas coisas que aconteceram ontem, que os erros, né, que quando acontece assim, que a gente percebe que talvez a gente pudesse ter evitado se a gente tivesse tido um pouco mais de atenção aqui ou colar, a gente fica um pouco frustrado, mas de novo, né, o momento do apelo tem confortado muito os nossos corações. E assim, de novo, considerando que somos todos voluntários, eu acho que tem saído bem satisfatória aqui a nossa operação de som, de luz, de transmissão. Eu tenho recebido bastante elogios, né, em relação à transmissão, e aí eu preciso ressaltar o trabalho da Bibi, que tem feito uma qualidade muito boa, né? E depois, mais pra frente, eu vou falar aí de um por um da equipe e agradecer. Não sei se eu vou conseguir colocar aqui um pouquinho de cada um falando, provavelmente não, mas vocês conhecem eles aí no dia a dia, se vocês quiserem conversar alguma coisa, todos estão abertos e dispostos a conversar. Mas agora eu quero mostrar para vocês, porque se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer mais, eu quero mostrar para vocês como é que é a nossa instalação aqui, antes de eu começar a fazer o meu trabalho de hoje, né? Daqui a pouco começa a chegar gente, e daí começa a ficar um pouco mais tumultuado. Eu não sei se eu vou conseguir colocar a Marisa para falar, beleza? Que já tem tempo que eu estou falando que eu queria uma participaçãozinha dela aqui. Vamos ver se eu consigo hoje. Acho bem difícil, para ser sincero, por ser o último dia. Mas vamos ver. De qualquer maneira, ressalto aqui a minha gratidão a Deus por poder trabalhar com pessoas aí, especialmente como a Marisa, o Gui Calado e a Elô. E, consequentemente, a equipe de cada um, né? Os 3 e a equipe dos 3 me inspiram bastante e me motivam bastante a fazer aqui o que a gente faz da nossa parte, né? O pastor Arthur esteve aqui comigo uns dias atrás, eu estava programando umas coisas de luz, e ele ressaltou como é bonito ver o corpo de Deus trabalhando como corpo, né? Quando se juntam pessoas talentosas, com convicção do seu chamado e executando o seu chamado, como a obra sai de maneira plena, né? E as pessoas não se resumem, logicamente, a mim, Guilherme Calado, Elô e Marisa, mas assim, a equipe toda, né? Assim, acho que esses vídeos deu para ter plena certeza de que a gente não consegue fazer nada sozinho. Inclusive, a palavra do pastor hoje de manhã foi isso, né? As pessoas não foram ao túmulo de Jesus sozinhas, né? Não viram que Jesus havia ressuscitado. Quando elas perceberam que Jesus havia ressuscitado, elas não estavam sozinhas.
E assim é o nosso trabalho, nossa missão, nossa caminhada, beleza? Então, antes de eu começar a falar aqui essas coisas e me empolgar e desviar um pouco aqui o rumo, eu vou dar um pause no vídeo e vou mostrar para vocês a nossa instalação aqui da parte do som e de luz. Bom, não reparem na bagunça, tá? Aquele papinho clichê de quem recebe visita em casa. Não reparem na bagunça, mas é isso aqui. Então esse aqui é o nosso sistema central e essa aqui é a parte prática daquele esquema que a gente montou e eu passei para o Veronese instalou. Tem uma mesa de som. Então tudo que está no palco está entrando na mesa de som e por aqui que a gente mixa e processa. Eu acho que eu já mostrei o input para vocês, né, do musical. Tá aqui estão os outputs. As 5 vias de retorno que a gente tem no palco são 2 caixas nas extremas laterais. Essa via aqui, ela está controlando 2 caixas em mono que ficam lá em cima. E a gente tem mais essas 2 aqui, que são as caixas que geralmente a gente usa de retorno no palco, aos domingos. Elas também estão penduradas lá atrás do túmulo e das casinhas. Eu vou mostrar para vocês depois, provavelmente. Certo? Aqui a gente tem... uma coisa importante. Aqui no auxiliar 8, na cena 11, quando eu puxo aqui a cena 11 pelos snippets que eu mostrei para vocês, essa via 8 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela liga, né? Então ela aparece aqui com o nome e é por aqui que eu controlo aquelas caixas do palco auxiliar. Inicialmente eu faria isso por matriz, mas no decorrer dos ensaios e tudo mais, eu percebi que provavelmente seria mais prático operar por uma via de auxiliar e não por matriz. Então, na cena específica, e só naquela cena, abre essa via 8 para ser o som lá do palco da crucificação. Aqui na via 10, né, porque aqui a gente tem a via de 1 a 8, aqui da via de 9 a 16, as saídas. Na via 10, na música Só em Cristo, vai acontecer a mesma coisa que acontece lá com o palco da cruz, só que em vez de acontecer com uma caixa de som, acontece com um fone Delô. Tem uma pausa meio complicada nessa música, uma pausa tanto do instrumental quanto do coral, e a volta dessa pausa, ela tem uma quebra de tempo, é um pouco complexa, e facilita bastante para Elô, na hora da regência, ter esse fundo musical no ouvido dela. Então só nessa música, que é a última música da peça, né? Porque depois tem a música de encerramento, que é a Incrível Deus, mas é justamente a música de ressurreição. E essa música, assim, por ser da ressurreição, é a música que a gente quer menos errar, né? Então essa via aqui, especificamente na música Somente em Cristo, vai virar uma via de retorno por fone de ouvido para Elô, que rege bem aqui da nossa frente. Aqui a gente tem os efeitos que a gente usa para os vocalistas, e aqui a gente tem a saída de transmissão. Bom, essa aqui é um resumo bem assim simples da mesa de som. E aqui eu tenho os meus 2 computadores que eu uso, quer dizer, um computador só, né? Esse monitor está ligado nesse computador, que eu uso quase tanto quanto a mesa. Desse computador aqui, faltou eu abrir um arquivo aqui. Vou abrir, ó. Saiu até som. É daqui que eu solto o aviso inicial, e daqui que eu solto o fundo musical para o apelo do pastor. Dessa tela, desse software aqui, é um reprodutor de mídia normal, nativo do Windows. Aqui na parte direita do monitor eu acompanho o roteiro, então o meu mouse esse mouse tá aqui é só para poder rodar o scroll no roteiro. Então eu vou acompanhando o roteiro aqui, às vezes eu me perco um pouco, o Guilherme está aqui do meu lado, ele me ajuda a me situar. E aqui esse software, para quem não conhece, é o Reaper, é um software de edição de áudio, e é com esse software aqui que a gente edita o que precisa editar, né? O que precisou editar até agora, e daqui eu solto os playbacks. Então, ó, aqui em cada abinha, ó, estão os fundos musicais ou as músicas que vão ser tocadas. Então é só colocar o mouse ali, dar um espaço, já vai... Quer ver? Deixa eu abrir uma aqui para vocês verem. Vou abrir aqui o Ele é Jeová, né? A música do casamento. Faltou eu fazer uma configuraçãozinha aqui. Bom, vocês já perceberam, né? Deu para ouvir aí? Eu aperto espaço aqui. Tá sendo o som do computador. Tá? Eu vou fazer uma pausa aqui rapidinho, daqui a pouco eu volto a falar aqui do sistema. Bom, aí agora sim, ó, eu fiz a conexão que eu precisava.
Eu vou soltar aqui tanto a conexão quanto a música certa, né? Que eu falei que era a música do casamento e soltei outra música. Aí, ó. Só dá um espaço aqui, ó. Que ele pausa e dá play. Certo? Aí um detalhe, mas uma coisa que eu tenho que ficar atento na hora de soltar é ver se o cursor está certinho no início da música e os detalhes, né, operacionais. Então esse aqui é o primeiro computador aqui, além da mesa, que a gente opera bastante. Agora, o som desse computador, ele não sai do computador e vai direto para a mesa, ele passa por uma outra mesa. Ó quem chegou. Anderson Del Campo. O cara responsável, junto com o Rafael, por fazer os microfones funcionarem. Ó, o som sai do computador e passa por esse equipamento aqui, ó. Esse DL32S é uma mesa padrão rack da Mackie. Então, ele vem por cabo USB, todas as tracks do Reaper. E por essa mesa, ele sai os áudios por esses cabos aqui, coloridos, né? Pretos, mas com as fitinhas coloridas. Eles vão entrar na mesa nossa, na mesa principal. Certo? Essa mesa, vocês percebem que ela não tem botão praticamente, né? E aí como é que controla ela? Esse cabo de rede amarelo, então aqui tá com o cabo que vai que tá ligado com o computador do Reaper, certo? Por aqui que vem o áudio do Reaper. E esse cabo de rede tá ligado nesse outro computador, que através desse computador a gente tem o software que controla essa mesa da Mackie DL32. Então se eu precisar fazer não precisa aqui, tá? Mais por segurança. A gente fez no começo e já ficou configurado, então tá aqui mais por alguma contingência. Mas se precisar controlar a Mackie, é por esse computador aí. Aproveitando que o Anderson chegou, essa mesa X32, ela também tem um cabo USB que sai dela e vai para esse computador aqui. Esse computador é onde o Anderson fica. E aqui ele consegue, antes de todo mundo, através do Reaper também, mas de outra instalação do Reaper, ele consegue ver a qualidade do sinal dos microfones dos atores. O Rafael fica lá, escondido, lá atrás do poço. Lá atrás do poço tem um tapume, uma parede, lá os microfones estão instalados. Eu mostro depois. E o Rafael fica em comunicação com o Anderson aqui. O Rafael está lá com os microfones controlando, se precisar, escaneando frequências novas, mudando as frequências e tudo mais. E o Anderson é o primeiro que consegue ouvir se uma frequência que o Rafael escaneou tá boa ou não. E assim que o Anderson identifica uma frequência ruim, ele fala para o Rafael e imediatamente o Rafael pega o microfone e tenta procurar uma frequência nova. É um trabalho que ninguém vê, que aparece pouquinho. Excedeu o tempo aqui de gravação, vou continuar de outro take, mas assim, mas pra gente é um trabalho primordial, assim, um trabalho primordial para o bom andamento do evento, tanto aqui para o templo quanto para a transmissão, porque se o microfone do ator falha, compromete tanto o som aqui no templo quanto o som para a transmissão e para a gravação também, né? Então assim, eles começaram a fazer isso no Natal, né? No Natal, olha, está aqui esperando terminar de gravar para ele dar um joia aí, Anderson. Segundo. Bom, memória cheia do celular aqui, mas vamos continuar rapidinho. Tem 6 minutos para gravar, acho que está chegando mais gente também. Então aqui já falei da estação do Anderson, certo? Aí o que mais que tem para cá? Aí do lado da mesa fica o computador da luz, certo? Quem fica aqui é o Gabriel. E é uma coisa que o Veronese fez que foi muito legal, é o seguinte: eu já mostrei para vocês um pouco da programação de luz, né? Da timeline e tudo mais. E o que o Veronese fez foi um esquema para que na hora que a gente solte aqui a música pelo Reaper, eu vou soltar. Deixa eu estopar aqui, vai ficar mais fácil de vocês verem. Ó, não tem nada rolando aqui, certo? Aqui, ó. Tá aqui, ó, stop, tá vendo? Tá estopado aqui, ó. Na hora que eu der play aqui numa música, automaticamente, aqui pelo espaço do notebook, ele vai começar a girar lá, ó. E aí é a luz que está sincronizada do palco junto com a programação aqui. Então é assim que a gente solta a programação de luz das músicas. Olha lá, rodou 11 segundos.
Agora eu vou estopar aqui para começar. Então o Gabriel controla aqui as fumaças, ele controla aqui as luzes, principalmente manualmente ele controla as luzes da cena do teatro. O gelo seco que está lá dentro do túmulo ele também controla por aqui. A gente teve um probleminha com isso daí ontem. Bom, e em relação à fumaça, só para deixar uma coisa clara, assim, que algumas pessoas questionam, e até por isso que a gente não usa as fumaças nos cultos de domingo, mas a fumaça ela tem uma função quase que exclusiva na iluminação, que é marcar o fecho, o facho de luz. A luz precisa de alguma matéria para se propagar, né? Se a gente só acende a luz ali agora, igual tá, vou soltar de novo aqui, ó. A gente só consegue ver os equipamentos ligados, mas não consegue ver nenhum raio de luz passando em lugar nenhum, né? Então a fumaça serve justamente para isso, para que a luz marque, né? Tanto a luz, principalmente a luz que se mexe. Senão fica só aqueles acesinhos ali e eu acho que vocês conseguem ver a diferença nas fotos, né? Inclusive, falando de foto, quem está acompanhando as fotos da Juliana aí, meu Deus do céu. É outra que tem um ministério, né, nas mãos dela. E aqui nesse computador aqui é o computador que fica a Bianca. Então esse computador aqui, a Bianca abre o software da mesa, né? A mesa tem um software remoto. Pode ficar aqui, Anderson. Tem um software remoto e ela controla por aqui o som que vai para a transmissão. É um som diferente do que vem aqui pro auditório, né? Pro templo. E lá por último, que eu não descobri porque não é muito a nossa competência, mas aqui é onde fica o Luiz Fernando. O Luiz Fernando faz a parte da imagem da transmissão. E nessa cabine aqui que a gente montou agora ficam as meninas dali. Não só as meninas, né? Agora tem mais gente fazendo, tem homens também fazendo. Olha quem chegou. Nossa equipe é exemplar demais, ó. Os 3 primeiros a chegarem hoje são da equipe de som. Pelo menos o que eu vi, né? Pode ser que tem gente escondida aí. Beleza? Bibi, dá um tchau aí pra terminar o vídeo. Oi, tchau. Bom, por hora, pessoal, é isso daí. Parece que Bianca, vem aqui junto. Pertinho. Eu acho que hoje não vou fazer mais. Vamos ver se a Marisa faz alguma coisa, eu vou tentar ver com ela. Eu acho difícil, mas vou ver. E aí eu mesmo não faço mais nenhum vídeo hoje, mas provavelmente amanhã ou depois eu venho dar um resumo final aí de como foi a nossa atividade dessa que é a última apresentação, domingo de Páscoa, e dos desafios e do privilégio que foi ter feito tudo isso. Alguma coisa para falar, professor? É legal demais fazer o que a gente faz, né? Um prazer participar desse ministério. Vamos lá, vamos trabalhar, desligar e trabalhar agora. Pessoal, 00:30 de terça para quarta-feira, do dia 22 para 23, pós-Páscoa, e eu vim aqui para fechar nessa série de vídeos que a gente preparou para que vocês pudessem acompanhar todo o processo, preparação, execução do musical, ou o que deu para passar, né? No início a minha intenção era mostrar muito mais coisas aqui, né? Muito mais detalhes, coisas da montagem, coisas da estrutura. Agora eu percebi que a gente não mostrou nada da parte de sistema de PA mesmo, né? Mas assim, acho que deu para passar um pouco e para quem assistiu aí acompanhar um pouco de como foi a nossa rotina nessas semanas, né? Mais de mês aí. Eu vi agora há pouco que o primeiro vídeo já tem mais de mês. Dia 13 de março, um negócio assim. Eu queria aí dar meus últimos pareceres de como foram os 3 dias, né, de evento, principalmente o último, porque eu falei um pouco de como foi o sábado e a sexta-feira, né? E no vídeo que eu gravei no domingo à tarde, acho que deu para perceber um pouco da nossa frustração em relação ao que foi a apresentação de sábado. E graças a Deus, a apresentação de domingo foi muito, muito, muito legal. Assim, particularmente foi a apresentação que eu mais gostei, pelo menos da parte técnica. Algumas pessoas acham que foi tão boa quanto a de sexta, algumas pessoas acham que a de sexta foi melhor. Eu particularmente acho que de domingo foi melhor, do ponto de vista técnico e do ponto de vista de execução. E eu explico por quê. De novo, estou falando só do ponto de vista técnico e execução, tá? O que acontece?
a gente sempre está sujeito a alguns defeitos, alguns problemas lá na parte de operação de áudio, só que tem um específico que para a maioria das pessoas é o mais evidente, que é quando a gente tem problema com frequências de microfone sem fio. E isso não aconteceu na sexta. As frequências estavam bem alinhadas, não teve nenhum problema de interferência dessas frequências, né? Mas o que acontece? Esse é um assunto que no ramo Dodge ele é muito específico e muito técnico, e ninguém da nossa equipe nunca estudou a fundo ainda esse assunto, né? De modo que me faz pensar que quando a gente enfrenta algum problema nesse sentido, está além das nossas capacidades, né? É um problema que a gente não tem competência para, com propriedade, resolver. E graças a Deus que na sexta-feira não aconteceu. A gente conseguiu lá escanear com os nossos microfones e deu tudo bem. Por outro lado, aconteceram alguns erros operacionais que algumas pessoas não percebem, ou algumas pessoas não percebem tanto, mas a gente que está lá atento e de maneira bem crítica trabalhando, para a gente fica muito na cara, né? Então aconteceram alguns problemas de microfonia na sexta-feira. O que acontece? Quando eu chamava um snippet ou outro, talvez a estrutura de ganho dos microfones na sexta-feira não estivesse bem regulada nos snippets. Talvez não estava, né? A gente tentou alinhar lá, mas assim, faltou alguma coisa ainda. Então quando eu chamava alguns snippets, na hora que o snippets vinha à tona, sobrava uma microfonia. E isso, sim, diferente de problema de frequência e radiofrequência, dos microfones sem fios, isso é uma coisa que está no nosso alcance resolver. Então foi por isso que eu fiquei assim, esse foi o ponto que para mim foi um ponto de atenção em relação à sexta-feira, que não foi um ponto técnico assim que foge do nosso alcance, era um problema nosso que a gente sabia resolver. E aí eu achei que eu resolveria isso no sábado, como eu falei, a gente estava cansado e do ponto de vista técnico foi que aconteceram mais problemas. Por exemplo, na sexta-feira eu achei a cena da crucificação bem legal, bem bonita, bem impactante, mas eu achei que faltou volume na hora do trovão. E aí a voz do Marco estava muito boa nessa cena, na sexta-feira, mas eu achei que a sonoplastia ali, o trovão, estava um pouco baixo. E o que aconteceu? Eu fui tentar resolver isso no sábado e colocar o trovão mais alto, para que causasse mais impacto, né? Ou mais susto. A gente gosta de dar susto nas pessoas, só que devido ao cansaço ou qualquer outra coisa, ou não justifica, eu não me atentei e eu acabei dando volume utilizando o compressor da saída auxiliar que eu estava usando lá. E isso fez com que o som do trovão aumentasse, mas não só o som do trovão, mas também o som do microfone do Marco. E aí quando eu chamei essa cena na hora da peça, essa cena já entrou dando uma microfonia. E para mim foi bem frustrante, porque é uma das partes principais da peça, né? Que é a parte da crucificação. Eu consegui abaixar rápido ali os níveis, a microfonia não durou muito tempo. Mas eu fiquei chateado por conta disso, entre outras coisas que aconteceram no sábado, porque são problemas que estão no nosso alcance, né? No domingo, eu comentei para vocês, e assim, domingo eu passei o dia com a cabeça assim, muito focada em tentar, apesar do cansaço, apesar de tudo mais, determinado a entregar o meu melhor do ponto de vista de execução e operação. E eu estava muito concentrado e eu consegui, graças a Deus, manter a concentração. E assim, domingo aconteceram dois defeitos, duas falhas técnicas em relação à radiofrequência, né? Que foram muito pontuais. Foi na fala do jovem, né? Na cena que eles descem o paralítico pelo telhado, na cena do Theo, foi o microfone do Theo. O microfone do Theo teve um probleminha de sincronia de frequência, mas que foi só no começo da fala dele e logo voltou. E também um pedacinho numa fala do Cauã, que fazia o papel de Thiago, mas também logo voltou. Só que assim, eu acho que esse tipo de defeito fica mais em evidência, né, para algumas pessoas, porque assim, a maioria das pessoas que eu falei ressaltaram esses dois problemas pontuais em relação à frequência do domingo e não ressaltaram tanto os problemas de microfonia da sexta. Mas como eu falei, como o problema de microfonia é um negócio que está na nossa mão,
e configurar os snippets certinhos, desde aquele momento que eu estava ali passando, que a Bianca chegou e que o Anderson chegou no domingo, que está no vídeo aí para trás, eu passei aqueles snippets, acho que umas 15 ou 20 vezes, e ligava os microfones, e colocava a gente para falar nos microfones, e passava, e ajustava nível, e assim, eu lembro de uma leve microfonia que deu no domingo, que foi na cena do Gustavo com o Weiner, né, que fazem papel de Caifás e Anás. Eles começam a cena andando no meio do público, e eles passam bem de frente da caixa do PA, e ali assim, na hora que eles estavam passando bem de frente da caixa do PA, o microfone do Gustavo começou a apitar um pouquinho. Na hora que começou a apitar, eu já consegui baixar, e assim, que eu me lembro foi o único ponto operacional, assim, que deu uma leve pontual deslizada por um momento muito rápido, e foi só assim, assim, teve uma coisa que aconteceu, que foi uma falha de preparo que aconteceu no domingo à tarde, né? Mas você vê como a faca estava tão presa no meio dos dentes que na hora a gente conseguiu corrigir. Teve uma cena que a gente teve problemas tanto na sexta quanto no sábado. Na verdade não é uma cena, é na música Ele é Jeová, que é a música do casamento, né, que antecede a cena do casamento. Logo na introdução, o André, que é o mestre de cerimônia, ele entra e tem uma fala na introdução, antes de começar o verso da música, né? E o André, aconteceu um problema aí no microfone dele, nos ensaios. Não um problema, mas o que acontecia? Ele trocaria de microfone com a Mari, que é a Abigail. A Mari faz a cena 2 junto com a Marilza. E aí logo começa Ele é Jeová, que é a música. E o André tem essa fala bem na introdução. Então a Mari teria que sair de cena e passar muito rápido o microfone para o André. E vocês viram, a gente falou mais cedo que a gente decidiu trocar o microfone do André. E o microfone do André, ele não estava no input list até acho que na quarta ou na quinta-feira da semana da Páscoa. Então assim, não tinha canal ali junto com o microfone dos atores. A gente usou um canal que estava ali de apoio, só que ele ficava lá no canal 16. Vocês viram falar com a Bianca, não vai usar o canal 2, vai usar o canal 16. E assim, fica longe, assim, parece bobeira, mas perde um pouco de praticidade. E uma outra coisa é que o canal 16, ele estava endereçado para um outro DCA, que não era o DCA dos atores, era um outro DCA que tinha lá, que era para esse outro canal que estava antes. E nos 2 dias eu esqueci de fazer o endereçamento desse microfone para o canal dos atores. Acontecia que quando o André entrava para falar, eu subia o volume do André no canal do André, só que eu não me atentava que ele estava endereçado para um outro DCA, e não para o DCA dos atores. E esse DCA, se não me engano era o DCA 4, ele estava ele não estava sendo endereçado para o PA. Então, por mais que eu desse volume, não saía a voz do André, tanto no sábado quanto na sexta. E aí, nas minhas passagens todas, cara, eu posso estar enganado, mas eu lembro que eu passei na cena, ia na cena 3, na música Ele é Jeová, e na cena 3, que daí a cena 3 de fato é o casamento. Ele tem uma fala lá, né? Todo mundo serve o melhor vinho de começo e você serviu o melhor vinho no final. Essa é uma das falas que o André tem. E aí eu lembro de domingo à tarde ter corrigido o endereçamento tanto na Ilha Jeová quanto na cena 3. Só que assim, a faca estava tão no meio do dente nesse dia que quando começou a música, na apresentação, eu rapidinho, a música começou alinhada, playback começou alinhado, a pressão que eu estava ali esperando mais ou menos, e eu tive tempo e calma, talvez, e consideração de falar assim, deixa eu conferir o endereçamento do André. E ali na introdução, e a fala dele é na primeira pausa da introdução, assim, quem vê a peça vai entender. Eu consegui ali selecionar o canal dele e verificar como é que estava o endereçamento, e não estava endereçado para o DCA correto. Mesmo assim, eu ainda consegui ter tempo de corrigir o endereçamento. Na verdade, eu não corrigi o endereçamento, eu simplesmente abri o DCA do André ali, que estava mutado, né?
Então, assim, teve essa falha no preparo, mas que eu consegui corrigir ela, inclusive, na operação do dia, né? Então, talvez só a equalização que estava ali na hora dessa fala, na introdução da música, não tenha saído ao meu contento, mas saiu, o pessoal conseguiu ouvir, conseguiu entender o que ele falou. A equalização estava, sei lá, não tinha os cortes de grave que eu queria, então, assim, ser uma voz meio entupida, mas saiu e todo mundo conseguiu entender. Tudo isso por causa de uma frase só: viva os noivos, ou na verdade ele falou assim, ela vem a noiva, uma coisa assim. Ele falou e deu certo de sair. Você vê o nível de detalhe que chegam as nossas operações e as nossas críticas. Então, graças a Deus, acabou o domingo, eu estava bem satisfeito com o resultado. Eu fiquei, inclusive, por conta disso, né, por ser problemas que estavam na nossa mão e foram resolvidos, eu fiquei, inclusive, mais satisfeito com o resultado do que no próprio domingo, na própria sexta, né? Eu consegui dar o volume que eu esperava dar nas músicas, a pressão que eu esperava dar nas músicas, não teve problema nenhum de iluminação, não teve problema com o gelo seco, até porque a gente conferiu aquela máquina acho que umas 10 vezes antes da apresentação de domingo começar. Não teve problemas com nenhum fundo musical de nenhuma cena, tampouco com o apelo do pastor. Então, assim, eu terminei domingo muito satisfeito, muito contente com o resultado, todavia exausto, né? Porque a gente apresentou na sexta, no sábado de manhã a gente teve ensaio do grupo de louvor pro culto da alvorada, que aconteceu no domingo de manhã. Aí no sábado à noite a gente fez a apresentação, como vocês viram, fez com que a gente fosse embora um pouco chateado, e dali a gente já tinha que terminar a apresentação, comer rapidinho, desmontar algumas coisas do musical de Páscoa, montar a estrutura do que ia ser o culto do domingo de manhã, e assim a gente fez. A gente saiu da igreja, era mais ou menos 00:30, e a gente voltou para a igreja às 5 horas da manhã, ou seja, a gente quase não dormiu. Eu especialmente vim para casa 00:30, 1 hora da manhã, demorei muito para dormir por conta da apresentação de sábado. Então eu dormi acho que talvez 2 horas naquela noite, e aí teve o culto domingo de manhã, que foi uma bênção, como eu falei, e terminou o culto, a gente veio para casa, eu e a Rafa e a Gabi, era o quê? Era umas 9 horas, e aí a gente dormiu das 9 às 11:30, 11:30 acordamos, fomos almoçar, e do almoço a gente já logo foi para a igreja, né? Então, assim, dá para entender mais ou menos como é que estava o cansaço no domingo à noite, físico, né? Mas eu estava muito concentrado e muito determinado, assim, a fazer com que as falhas que ocorressem não fossem provenientes da nossa operação. E graças a Deus, assim, eu acho que foi muito legal. O coral tava fenomenal no domingo, parecia que eles não tinham feito apresentação nenhuma, de tão, assim, inteiros que eles estavam cantando, né? Os atores também, assim, eu acho que domingo, do que está dentro do nosso alcance como servos, voluntários e amadores, eu acho que foi, assim, beirou o impecável no domingo, como um todo, né? Como um todo. Então foi muito legal, e eu não sei mais o que falar, a não ser que eu estou muito feliz de ter participado de mais um musical com esse povo maravilhoso, esses irmãos queridos que Deus colocou na minha vida, na vida da minha família e na Igreja do Calvário. A equipe é sensacional, os pastores são fenomenais, e foi um privilégio fazer parte desse projeto. Eu trouxe aqui alguns números, né, que eu tive que anotar porque são muitos números, só para compartilhar com vocês de um pouco do que foi a nossa estrutura, já que eu não consegui mostrar lá, né, mostrar as caixas e tal. Não conseguimos um vídeo com a Marisa. Marisa, grava um vídeo pra gente depois. Mas fica aqui o meu agradecimento de novo, né, para Marisa, porque assim a gente trabalhou muito em sinergia com o cenário em todos os preparativos. Então, Marisa, amo você, amo sua equipe, amo sua família. Muito bom trabalhar com você.
Mesma coisa pro Gui Calado. Gui, a inspiração que Deus derrama na sua vida para você preparar roteiros assim, cara, é demais, é lindo de ver os atores e como você consegue preparar os atores para que eles possam performar ali nos dias. Elô também, sem palavras para falar a alegria e a felicidade que é trabalhar com você no dia a dia no Ministério de Louvor e nesses dias de musical. A amiga querida, junto com o Rafael, com a Vivi, e o coral lindo, e assim, rasgação de seda livre hoje, né? Foi muito bom. Pastor Arthur, pastor e amigo, e companheiro, e conselheiro. Amo vocês demais. E é isso aí. Então, olha só um pouco do que foi a nossa estrutura. Bom, a gente usou a X32, 32 canais de entrada, foram 7 auxiliares, 5 retornos fixos. Desses 7 auxiliares, 5 foram retornos fixos, um foi o retorno de fone para Elô na música Só em Cristo, né? Só em Cristo, a música da ressurreição. A Elô usou um fone. E mais uma via de auxiliar que foi para o PA na cena 11, cena da crucificação, lá na nossa... Eu conto assim porque eu consigo visualizar aqui ainda, né? Lá na nossa esquerda da mesa era o palco da crucificação. E naquela cena o auxiliar 11 abria para ser um PAzinho lá. Então foram 2 máquinas de efeito que a gente usou para reverb e para delay nas vozes. E eu falei no vídeo lá atrás que talvez acrescentasse, mas a gente não acrescentou não. O PA foi feito em 4 matrizes, né? 2 matrizes foram feitas para o LR principal, que saía da mesa e ia para o processador, do processador ia para o LR principal junto com o sub. 2 matrizes para fazer os out fios, 8 DCAs, né? Não vou lembrar de cabeça aqui, era DCA de ator, DCA eram aqueles subgrupos, né? DCA de ator, DCA de coral, DCA de backing vocal, DCA de backtrack. Foram 22 snippets gravados e os 22 snippets usados. 6 caixas de retorno pendurada atrás das cortinas, né? Para quem assistiu viu que tinha umas cortinas pretas atrás do coral. E atrás daquela cortina tinham 6 caixas penduradas para servir de retorno para os coralistas. 6 caixas de PA principal, né? 2 altos, 2 LR, mais os 2 subs. 2 caixas no palco auxiliar, caixas novas que a gente comprou para esse musical e agora a gente vai aproveitar no dia a dia da igreja. E da mesa saíam 2 multicabos, cada multicabo com 16 vias de entrada e 12 vias de saída, totalizando aí 32 entradas e 24 saídas. Em um multicabo que vem aqui para a nossa direita, estavam ligados nele 3 microfones de backing vocal e um multicabo auxiliar que estava pendurado lá em cima da estrutura do telhado, onde ficavam pendurados os microfones de coral. Então 8 microfones de coral ali nesse multicabo. No outro multicabo tinham mais 3 microfones de backing vocal, totalizando então 6 backing vocals. A gente começou com a ideia de 3. A Elô me convenceu no meio do caminho a mudar todo o arranjo de input e dobrar o número de backing vocal. Inicialmente para fazer uma música, posteriormente quase todas as músicas tinham 6 backing vocals. Trabalhar com esse pessoal é bem emocionante, viu, galera? É bem emocionante. E nesse multicabo, onde eram ligados esses outros 3 backing vocals, tinha um outro multicabo auxiliar que ia lá para mesmo onde o Rafael estava, e lá eram ligados 9 microfones headset para atores. E além desses 9 microfone headset para atores, tinha mais um microfone ligado lá no palco auxiliar, na cena 11, porque a distância era muito longa para o microfone que o Marco usava no palco principal. A distância ficava muito longa em relação à base para ele poder fazer a cena lá. Então a gente montou um microfone lá, o Marco ia, era a única vez que o Marco trocava o microfone na peça. E bem na cena 10, que era a cena dos monólogos, né? Maria Madalena e Abigail. Então quando começava ali aquela cena eu via que estava tudo ok na mesa, na mixagem, eu ia lá atrás da mesa e fazia a troca manual no canal. O Marco era o canal 1, Jesus era o canal 1. Então eu trocava o cabo, estava mutado o canal, né? Esse snippet estava aberto o microfone das 2 Marias e da Abigail, o microfone do Marco estava mutado, então eu podia desconectar o cabo que estava conectado no microfone que ele usou a peça toda, para conectar o cabo do microfone que ele ia usar lá. Inclusive isso estava no roteiro ali que eu seguia, né? A trocar o microfone do Marco Aurélio na hora que a Maria, a mãe dele, começava a falar que era Elaine, que mais uma vez, cara, deu uma aula de teatro ali. Ela foi Maria já no ano passado e foi Maria de novo, Maria mãe de Jesus, né?
enfermaria de novo esse ano e assim, a interpretação dela é emocionante. Vamos lá. Microfone da Cruz. Foi usada uma placa de som de 8 canais, que nessa placa de som a gente usou 7, 6 para backtrack de voz e mais uma para playback, todas enviadas pelo Reaper, pelo cabo USB, vocês viram na estrutura ali. Um canal na mesa a gente deixou de backup, a gente conectou, backup assim, já conectado o áudio do computador de iluminação, caso a comunicação de rede entre o computador do Reaper e o computador de iluminação falhasse, a gente ia abandonar o Reaper, ia abandonar as backtracks e ia soltar o playback puro, só o playback do computador de iluminação, pelas timelines e pelas timelines ali do LumiKit. Foram usados 5 computadores, a Bibi usou um, o Anderson usou um, o Gabriel usou um, eu usei 2, sendo que um quase não usei, né? Vocês viram ali que era para controlar a Maqui. O Rafael lidando lá, cara, de maneira brilhante na mesa dos microfones sem fios, com receptores, na comunicação com o Anderson. Uma pessoa responsável por fazer coordenar ali a troca dos microfones com os atores, porque tiveram algumas trocas de fato, e essa pessoa foi o Gui Miranda. Uma pessoa ajudando com os microfones de backing vocal no palco, que foi o Murilo. Muitos voluntários, né, de montagem e desmontagem, e eu vou correr o risco aqui de citar os nomes deles, mas eu recorri no grupo que a gente tem ali, então acho que eu não esqueci ninguém. Além da equipe que já estava operando, eu já citei todos ali, né, junto com o Luiz Fernando, que estava no vídeo, Peninha, Gilson, Diego, Roberto, Nicolas, Marcelo, Davi, e eu espero que eu não tenha esquecido ninguém que foi lá. Isso que estava ali no grupo de voluntários que o Alton ajudou a formar, né, fora algumas pessoas que assim, apareciam lá e ajudavam a gente, então eu não posso deixar de mencionar a minha esposa, Rafa, que vira e mexe ia lá e ajudava a gente com um monte de coisa, como sempre. A Ilô também, teve uns 2 ou 3 dias que ela estava lá, ajudou a gente a pendurar o microfone, segurar a escada, um monte de coisa. Machucou o joelho, inclusive, num dia lá, batendo na escada. A equipe do cenário toda, né? Então, assim, como a gente tinha muita interface com o pessoal do cenário, cara, a gente ajudava eles no que a gente podia, eles ajudavam a gente, então, assim, a equipe toda do cenário são sensacionais, certo? O que mais? De luz, no palco principal tinham 8 Cobe LEDs, mais 2 Cobes no corredor, 16 par LEDs, 8 moving heads, 6 ribaltas, 2 mini brutes, 2 máquinas de fumaça Raze, que, pessoal, essa máquina, o fluido é a base de água, não faz mal nem para atores nem para cantores, tá? Desde que você não beba o líquido, mas se você respirar ali, assim, à medida que a gente vai soltando, não faz mal, então vocês não precisam se preocupar. Então, 2 máquinas de fumaça Raze, uma máquina de gelo seco que estava instalada no sepulcro, que era alugada. Isso no palco principal, e no palco auxiliar tinha mais 2 Cobes e mais 4 par LEDs. Tudo isso foi feito em 2 universos da MX, na Pro 2 da LumiKit. De novo, assim, cara, o suporte da LumiKit é sensacional. Se alguém da LumiKit estiver vendo, muito obrigado por todo o suporte que vocês dão. E assim, o número mais importante, sexta-feira foram entregues 151 kits da salvação. O que é o kit da salvação? É um kit que é entregue para a pessoa que se manifesta na hora do apelo, né? Então, assim, ó, DCAs, matrizes, wizards, snippets, nada disso tem sentido nenhum se a mensagem do Senhor Jesus não é transmitida e alcance o coração das pessoas e quebrante o coração das pessoas e voltem corações para Jesus. E graças a Deus, aparentemente não foi em vão. Então olha só esses números aqui: 151 kits da salvação entregues só na sexta-feira, 111 entregues só no sábado e 120 entregues no domingo. 382 pessoas se manifestaram nos 3 dias no momento do apelo, voltando a sua vida, os seus corações para Cristo, né? E é por isso que a gente se dedica tanto nesses dias para fazer o trabalho e para que, acima de tudo, a palavra seja transmitida e pregada. É isso que a gente faz
com muito temor, com muita gratidão. Nos 3 dias foram cerca de 3.000 pessoas que assistiram, né? 1.100 pessoas mais ou menos na sexta-feira. Sexta-feira foi o dia que teve mais gente. Aí sábado, domingo foi muito parecido. Eu tenho a impressão que domingo tinha um pouco mais de gente do que no sábado, mas estava assim, bem cheio os 3 dias, né? Sexta-feira, assim, visivelmente foi o mais lotado. Eu acho que domingo teve um pouquinho mais de gente do que no sábado, né? E é isso daí. Esse vídeo final ficou bem longo, não tinha, eu acho, como ser diferente, para eu poder aqui expressar algumas coisas. Acreditem se quiser. Hoje, né, o dia que passou, agora de madrugada de quarta, mas hoje na terça, hoje de manhã que passou, já teve a reunião de planejamento lá da equipe pastoral, a qual eu faço parte como voluntário, junto com a Elo e com a Marisa. E o Guilherme Calado já entregou o roteiro de Páscoa do ano que vem. Dá para acreditar? Eles falaram, o Guilherme falou uns dias atrás, a gente não botou muita fé, já tem o roteiro do ano que vem. O pastor comentou nesses dias aí que já tinha o roteiro e, sim, inacreditavelmente, a gente já tem o roteiro de Páscoa do ano que vem. Então, vamos começar tudo de novo. Não agora, porque tem muita coisa para fazer ainda, né? Tem conferência, tem Revitalize, encontro de casais, musical de Natal, que também a gente já discutiu algumas coisas hoje. Mas assim, pra gente ver como a seara é grande, né? A seara é grande e a gente pode ter o privilégio de falar: eis-me aqui, Senhor, nos use. Estamos aqui para isso. Beleza? Pessoal, muito obrigado por quem assistiu. Espero que vocês possam assistir na transmissão aí. Quem não pôde presenciar, para quem pôde presenciar, assim, vocês podem dar a opinião de vocês. Eu acho que foi muito, muito, muito legal. Foi muito bonito e superou as expectativas nossas. E assim, tem outros números que quem acompanha a igreja, o Instagram da igreja, ou os cultos, os avisos, enfim, vão saber. Certo? Um beijo para todo mundo, da nossa equipe, principalmente, de Som e Luz. Um beijo para todos os voluntários que participaram desse projeto tão especial. Um beijo, um abraço para os nossos pastores queridos. E é isso aí. E um beijo especial para minha esposa, que tolera tanta essa dedicação que a gente dispõe aí nesse projeto e passa tanto tempo fora de casa. Então, um beijo mais do que especial para ela, para a Gabi, minha filha querida. E obrigado por todo o apoio que vocês duas me dão nessas épocas, porque tem mais vindo aí. O roteiro tá na mão, tá? Um abração, Deus abençoe todos vocês, pessoal.